STF tenta parar o pacote da paz, porque tudo que vai contra eles não pode, né? Tudo que tira o poder deles não pode. Vamos entender isso daqui, porque eles querem que faz esse pacote da paz seja pautado depois da condenação de Bolsonaro. Depois se ele vai ser condenado ou não. Vamos entender, né? Aqui, ó, bastidores. Câmara mobilizou para votar blindagem, mas recusou após ministros do STF serem avisados de texto inconstitucional. Como assim votar blindagem? A blindagem aqui é o que estão chamando do pacote da paz, mais ou menos. Porque o pacote da paz, eles querem o próprio Barroso já disse, não tem anistia se antes votar se o Bolsonaro vai ser preso, né? Eu esqueci a fala dele, mas me perdoe. Enfim, ele falou, não, só vai ter anistia depois da condenação, né? Porque dá pra entender até, mas assim, podia ter uma anistia agora, pá, dos condenados depois, talvez, não, pautar depois a condenação se ele for condenado de vez. O Bolsonaro, sem consenso, Câmara decide não votar nessa quarta PEC que blinda parlamentares de decisões da Justiça. Como assim blinda? Vai votar lá em 1988, lá que quando próprios parlamentares votavam se eles seriam retirados, seriam afastados, e não um monocrático do STF, sabe? E vai perder a força do STF. E aí, o que eles faz? Não, pode isso não. Não pode votar isso aqui, texto inconstitucional. Ontem tava tudo bom, tá? Não, ontem, eu acho. Não, ontem de ontem. Ontem de ontem tava tudo legal. Tava tudo pra votar. Tudo de boa. Mas o que aconteceu? A esquerda tava assim, não, 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 não. E o SF, não precisa não. Já tava tudo ali, vai votar de boa. E até essa imprensa aí tava, não pode não. Não, vai acabar com a democracia. Ai, que o meu Moraes não vai votar. Ai, que o meu Barroso não vai votar. Que aqueles caras sabichão. Novo consenso para o texto, mesmo que várias reuniões, o presidente da Câmara, Hugo Matos, havia colocado a PEC da pauta. Ele tinha colocado, só que não, eles falou que não teve um consenso, né? Mas o que acontece antes do pacote da paz? Maioria de 2/3 para condenação, 2/3 da Câmara, prisão preventiva condicionada. A PEC mantém a possibilidade de prisão em flagrante, já prevista hoje, mas cria novos, no caso da quarta, mas não deu, né, novos requisitos para a prisão preventiva ou para a aplicação de medidas cautelares diversas como o uso da tornozeleira eletrônica. Mas essas medidas são impostas e será necessário o aval de 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. E mesmo assim, a decisão terá de ser submetida à deliberação da Câmara ou do Senado. Sempre tem o STF, né? Revisão periódica de prisões. Se a prisão preventiva for autorizada do STF e confirmada pelo Congresso, ó. Então, sempre que vai ter alguma coisa pelo STF, depois pelo Congresso, né? Nossa, antes era só o STF. Ela terá de ser revista a cada 90 dias. Aí não, né? A cada revisão, a Casa Legislativa deverá deliberar novamente se mantém ou não a medida, o que aumenta o peso do fator político sobre decisões judiciais. Autorização para inquérito e denúncia, vedação ao controle judicial, aplicação imediata. É isso, né? E um negócio aqui, bastidores, a Câmara mobilizou votar em blindagem, mas recusou ministros do STF serem avisados de texto inconstitucional. De acordo com apurações do blog, pelo menos 2 ministros da corte ficaram perplexos e procuraram lideranças para saber se o texto em discussão era verdade. Meu amigo, a imprensa sabe mais, tá vendo? A imprensa sabe mais que aqueles caras corruptos do STF. E a imprensa é ligada com esses caras. Aviso feito por lideranças
da base do governo irritou Centrão e gerou bate-boca. Estava tudo armado para levar o projeto que blinda parlamentares à votação da Câmara dos Deputados. Ainda na calada da noite, nessa quarta-feira, no caso de ontem, até que os parlamentares se deram conta do básico. Faltava ainda fechar textos das prerrogativas e assinar antes de enviar para o plenário. Sempre, igual, é engraçado, né? O STF não consegue ficar. Quando coloca uma coisa para baixar o poder desse, que tá assim, antes tava de boa. Por que tá sendo tudo agora? Por que tá tomando Magnitsky? Por quê? Ai, mas não tem nada a ver com isso daí, não. O Moraes. Não, que o Moraizinho não vai tomar isso, não, porque ele é tudo de boa. É sempre assim, uai. Agora, antes tava tudo de boa. Antes não tava falando do STF, né? Mas quando saiu a Vaza Toga, então, rapaz, aquele Moraes, meu amigo Flávio Dino, que agora passou a Vaza Toga 4, 5, 6 aí, e passou o Flávio Dino falando para derrubar coisa aí. Assim, quando acaba a máscara deles, né, eles não pode. E não dá pra fazer nada, né? Porque eles é o juízo lá no final, né? Ele lá no final, aqui na Terra, né, no caso. Aqui no Brasil, lá é o final. Lá é o final aqui pra julgar. Aí o que faz? Vai contra eles, mas eles próprios vai julgar. O que vai acontecer? Nada. E se for votado na Câmara para o impeachment de Moraes, esses caras, até agora tá parado. 41 votos, estagnou. O que acontece? Vai acontecer nada, né? Não vai acontecer exatamente nada. E eles vão só puxando, até acabar de vez com isso tudo. Até eles de acabar com isso, até colocar todo mundo que foi contra eles na prisão ou fora desse mundo, né? Que não dá, né? Eles ajudam o Lula, né? Que eles colocam na prisão, aí não vai ter pessoa para votar, né? Ai, mas só foi pra prisão um pouquinho de gente, uns 8 mil, né? Só, né? Assim, uns 1.000, 2.000. Cara, se vai estar aumentando, tá? Porque o Tagliaferro mostrou um monte de prova, tá mostrando mais provas ainda, que ele tá em outro país, né? Pra não cair nessa cilada. Aí o cara mostra a prova, o que ele vai acontecer com ele? Vai pra puda. Que já estão pedindo a extradição, tá pedindo a prisão já. Então, assim, que tá indo contra a instituição. Não pode mais criticar, não pode mostrar mais provas que tá sendo ruim. Ruim. Então é isso, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz esse favorzão aí, se inscreve aí, que não é para chegar aos 500 inscritos, e deixa o seu like aí. Muito obrigado.